Boa noite, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom estarmos juntos mais uma quinta-feira aqui no Promessas de Esperança. Peço que você já deixe o seu like, os seus comentários, isso ajuda demais a ampliar a visibilidade do canal e de todos os conteúdos que são produzidos aqui pelo time Viva a Promessa. Compartilha também o link dessa transmissão, dá tempo ainda de chamar mais pessoas para participarem com a gente e serem edificadas na palavra, nos louvores, nesse tempo aqui de transmissão e de adoração ao nosso Senhor. Hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: sua família é sua prioridade. Fica aí com a nossa vinheta e na sequência a gente está junto para meditar. O meu neto, o Theo, com 5 anos de idade, ele descobriu algo assim que é super poderoso. O Theo descobriu o poder que tem 5 minutos. Exatamente. O Theo, ele aprendeu, sempre que ele está brincando, sempre que ele está fazendo alguma coisa muito prazerosa, que ou os avós ou os pais chegam para ele e falam: Theo, tem que parar, precisamos ir, deu, acabou. Ele vira e fala assim: só mais 5 minutos? Ele não tem noção do que é o tempo, mas ele aprendeu que 5 minutinhos podem dar para ele alguns benefícios e um bônus a mais nas suas brincadeiras e no seu prazer. Essa descoberta do meu neto me fez lembrar do episódio de um pai que estava numa praça e ele está lá com a filha dele, sentado num banco, vendo a filha dele brincar, e do lado dele tinha uma vovó vendo o seu neto. E aí a vovó, ela fala assim: olha, aquele ali no escorregador de camiseta azul é o meu neto. Ele, aí ela fala para o pai, né? Não é lindo? E o pai imediatamente fala: muito lindo. E vai discordar de uma avó para ver se você vai se dar bem. Aí o pai, vira para a vovó e fala: e aquela garotinha andando de bicicleta, com aquele vestidinho todo florido, é minha filha, ela se chama Melissa. Aí a avó imediatamente falou: poxa, sua filha é linda. E nisso eles estão conversando, fazendo amizade, até que o pai olha no relógio, chama a filha e fala: Melissa, está na hora, a gente precisa ir embora. Ela vem próximo do pai e ela olha para ele com aquela carinha linda e fofa e ela fala: pai, só mais 5 minutos? E o pai fala para ela: ok, Melissa, mais 5 minutos. E ela volta a brincar. Aí eles estão lá batendo papo, ele e a vovó, até que ele olha no relógio, já tinham passado 15 minutos. E ele chama novamente: Melissa, está na hora, Melissa. Ela vem e fala: pai, eu prometo, eu vou parar, mas me dá só mais 5 minutos. Ele olha para ela, olha para o relógio e ele fala: tá bom, Melissa, só mais 5 minutos. E ela feliz sai e vai brincar. Nisso a vovó olha para ele e fala assim: caramba, você deve ser um pai muito legal. Você é diferente de todos os pais que frequentam essa praça. Os pais que vêm nessa praça, eles estão sempre apressados. Eles estão sempre assim com o horário estourando e não tem paciência e já fala com os filhos de forma grosseira, gritam. Poxa, você está tratando a sua filha de um jeito. Aí ele olhou para a vovó e encheu o olho d'água, né? E ele falou: não é que o Carlos, o irmão dela, faleceu quando ele tinha 9 anos. E ele faleceu de uma enfermidade muito grave. E até hoje eu me culpo porque eu não tinha tempo para o meu filho. Eu não priorizava o meu filho. Eu não priorizava a minha família em detrimento do meu trabalho, da minha carreira, dos meus estudos.
e quando ele veio a falecer, eu achava que no futuro eu teria tempo de dar tempo e atenção para o meu filho. Quando ele morreu, a Melissa era bem novinha e eu, lá no cemitério, no velório, eu prometi para mim mesmo que eu dedicaria todo o meu esforço, todo o meu tempo e priorizaria o meu relacionamento com a minha esposa e com a minha filhinha. Portanto, todas as vezes que a Melissa vem e me pede 5 minutos, ela pensa que é ela que está ganhando 5 minutos. Mas, na verdade, quem está ganhando mais 5 minutos de relacionamento e de bênção sou eu com a minha filha. A nossa família precisa ser a nossa prioridade. É por isso que Paulo, ele vai dizer de forma enfática, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, contudo, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Essa fala de Paulo é muito dura. Quando Paulo fala isso a Timóteo, é porque na igreja que Timóteo pastoreava, existiam problemas de prioridade com as famílias e entre os casais e relacionamento. O que Paulo fala é tão duro que Paulo está dizendo, ok, você pode conhecer toda a doutrina, você pode conhecer Bíblia, pregar, dizimar, você pode fazer um monte de coisa, mas se você não dá atenção para os domésticos e principalmente para os da sua casa, você é pior do que o infiel, você negou a sua fé. Tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você diz, se você não prioriza a sua família, você está negando a sua fé e a sua crença. E você é pior do que o infiel. Para a gente falar sobre esse tema tão urgente, tão importante, que é a prioridade que a nossa família precisa ter na nossa vida, eu quero visitar com você uma família, que é uma família daquelas assim que eu amo na Bíblia Sagrada. Sabe aquelas casas que te convidam e que você vai e que parece que você é amigo deles há 30 anos? Aquelas casas que quando você chega parece que o ambiente te abraça, você se sente assim amado, você se sente bem-vindo naquele lugar, você quer voltar lá, você esteve ontem lá, mas hoje você já está com saudade, porque é um lugar onde você se sente da família, da casa, você pertence àquele lugar, você tem um sentimento de pertença. Essa família aqui da Bíblia Sagrada é uma família que de quando em quando eu visito, eu volto a ela. Eu já preguei muito sobre essa família, mas é incrível que cada vez que eu me aproximo desse texto, novos ensinamentos o Espírito Santo compartilha e dá para o meu coração e para a minha vida, e eu quero poder dividir um pouquinho disso com você. Vai lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7, em nome de Jesus. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo, o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos, para serem escravos. E Eliseu disse a ela, o que farei por ti? Conta-me, o que tens na tua casa? E ela disse, a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais um vaso. E ele lhe disse, não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e vive.
tu e os teus filhos do restante. Amém? Fecha os olhos. Senhor, obrigado por esse texto. Obrigado por essa palavra. Eu creio, Senhor, no poder que há no teu evangelho e que no nome de Jesus, vidas e famílias podem ser alimentadas nessa hora através desse texto e passarem a priorizar a sua casa e os seus amados. Fala conosco, Pai. Fala conosco com poder e amor no nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente aprende aqui, logo no primeiro verso, é que a prioridade da família, ela sobrevive ao caos. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu. A palavra que é usada é clamou. Você sabe que clamar é um ponto, é um estágio que a gente chega depois que a gente orou muito. Você chega no clamor quando você já está desesperado, quando você já não tem mais recurso, você não tem para onde ir. E ela vai clamar a Eliseu. Veja, a lei permitia para aquela mulher que ela fosse clamar ao rei, porque o rei era, naquela cultura, a autoridade judicial que poderia resolver o problema dela. Mas ela também sabia que, pela lei, que era o Código de Hammurabi 117, era permitido ao credor levar como pagamento os filhos. Portanto, a lei amparava o credor. As nações em volta de Israel tinham essa mesma lei e Israel também. Uma lei injusta, ok, mas era a lei. Sed lex, dura lex. Dura é a lei, mas é a lei. Olha só, então ela vai até o profeta Eliseu. Essa mulher sabia que não adiantava mais ela recorrer à lei. Ela precisava agora da graça, ela precisava agora de um milagre. E tem muita gente me ouvindo aí que está atolado em dívidas. Tem muita gente que está com problemas que a lei já não te ampara. Se você for procurar recursos na lei, você não vai encontrar. Tem muita gente como esta mulher. Essa mulher, ela era honesta, ela não era caloteira, ela era uma mulher decente, ela não era 171, ela não era uma estelionatária, ela não era alguém que queria passar alguém para trás, só que o imponderável aconteceu na vida dela. Às vezes você planeja tudo certinho na sua vida, mas o imponderável acontece. E contra o imponderável não existe planejamento. Você planeja tudo, você calcula, você economiza, mas o imponderável te pega ali na frente. O que é imponderável? É imponderável você que está bem agora, ir num médico essa semana, o médico pede um exame, vira para você e fala, é câncer. Isso é imponderável. Uma doença como um câncer vira a vida de uma família de ponta cabeça. Toda a grana agora vai ser canalizada para a doença. Você vai contrair dívidas porque descontrola tudo. Essa mulher sabia que a lei não ajudaria ela mais. Agora ela precisa da graça, ela precisa da misericórdia, ela precisa do amor de Deus na vida dela. Portanto, a prioridade da família sobrevive ao caos. Porque ela vai até Eliseu, e ela vai até Eliseu porque ela tem biografia, porque ela tem testemunho. Olha o que ela vai dizer aqui, o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. Ou seja, ela está dizendo, poxa, o meu marido era crente, era honesto, era correto, a nossa família, a gente é fiel a Deus, mas o credor chegou. O credor chegou e ele quer levar os meus 2 filhos para serem escravos. Ora, se ele quer levar os 2 filhos para serem escravos, não são bebês. Não eram criancinhas, já eram adolescentinhos, já eram caras que tinham capacidade física para trabalho braçal, já são meninos musculosos, já têm condição de trabalhar. E esse é o desespero dela.
Responde aí para mim, você tem um filho? Tem 2? Você entregaria eles como pagamento das dívidas que você contraiu e leva, já não é meu? Ninguém entrega, nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, na sua capacidade natural e normal, não entregaria. A gente não entrega, porque são nossos filhos, a gente ama, é herança do Senhor. Deus deu para que a gente cuidasse, alimentasse e impulsionássemos eles para a vida eterna. Você não faz isso. Então a primeira lição aqui é a prioridade da família sobrevive ao caos. Olha o versículo 2. E Eliseu disse a ela, o que farei por ti? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse, a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. A prioridade da família abraça a menor esperança. Quando Eliseu pergunta para ela, o que você tem na sua casa? Se ela começa a responder, não, eu não tenho nada. Se o versículo terminasse no nada, ponto final, acabava a narrativa, acabava. Eliseu não ia continuar a conversa. Só que ela põe uma vírgula e ela fala, a não ser uma botija de azeite. Ela lembra que ela tem uma botija de azeite, não parece algo assim, não é nada? Mas deixa eu te falar, para que servia azeite nessa época? Azeite era remédio. Azeite servia para curar dores no estômago. Azeite era bálsamo para a pele. Azeite, os soldados usavam azeite para besuntar os seus escudos, para que os seus escudos ficassem mais fortes, potentes e resistentes. Azeite era a base de perfumes da época. 1 litro de óleo, incenso e mirra, a base era o azeite. E para você comprar esse litro, que dependia do azeite, custava na época 1 ano de salário. Cara, essa mulher tinha muita coisa na casa dela. Às vezes você acha que você não tem nada, mas alguma coisa você tem na sua casa. Algum talento Deus conferiu para você. Portanto, a prioridade da família se abraça a menor esperança. Pode estar um caos na sua casa. Pode estar uma tragédia na sua casa. Presta atenção. Tem alguma coisa. Tem que ter um fio de esperança na sua vida, na sua família. Agora dá uma olhada na sequência, como é que continua o 3 e o 4. Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. A prioridade da família aceita o absurdo. Por que eu digo que aceita o absurdo? Porque o pedido e a orientação do profeta é absurdo. Olha só, ela conta o drama dela, ela está clamando e ela conta para Eliseu o drama dela. É muito interessante que, se você ler com atenção, ela não chega a fazer o pedido dela. E eu tenho para mim que, se ela fosse pedir, ela ia pedir isso, faz um milagre para eu pagar minha dívida e salvar meus filhos. Mas quando ela fala do que está acontecendo, Eliseu é muito rápido. Eliseu já entra em cena e fala, o que você tem em casa? E aí ela fala que ela tem uma botija de azeite. A orientação de Eliseu é absurda. Ele vira para ela e fala assim, seguinte, eu quero que você saia em todo o bairro, em toda a vizinhança, e você vai começar a pedir vasilhas, vasos, vasilhas. Muito, não pede pouco. Vocês vão ter que fazer isso. Cara, o pedido é absurdo. Mas deixa eu te dizer, quando a água começa a subir na nossa vida e bate no queixo, e bate no nariz, e você está desesperado, você que lá atrás era todo racional, era tudo certinho, com toda a formalidade, você que não aceitava determinadas coisas, você vai começar a se curvar a pedidos absurdos. Pedidos absurdos. E tem muita gente na Bíblia que teve que dar ouvidos a pedidos absurdos para alcançar a bênção. Então aqui o profeta fala, faz isso.
E é interessante, ele diz isso e agora ela vai depender de fé. E a fé é colocada em ação. Então tá bom, essa é a minha parte. Essa é a minha parte no processo, eu vou fazer, eu não tenho nada a perder. Porque quando você não tem nada a perder, você suporta a vergonha, a humilhação, você suporta o escândalo, você suporta tudo, porque você não tem mais nada a perder. Você já vai perder os teus filhos, você vai perder a tua casa, você vai perder tudo. Então agora você suporta. Aí o texto continua. O 3 e o 4, o 5 e o 6. Assim, ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso, e o azeite parou. A prioridade da família faz com que a gente viva o impossível. Existe uma cena aqui para mim que ela está subentendida. O texto não fala, mas eu gosto de fazer esse exercício e imaginar. Eu imagino essa mãe dentro de casa conversando com os dois meninos. Ó, é o seguinte, o profeta falou que a gente tem que sair no bairro vizinho, atrás, na frente, em todo lugar, pedindo vasilhas vazias. E não são poucas. A gente tem que encher a nossa casa. Eu imagino o primeiro garoto falando assim: mãe, tô fora, não vou pagar esse mico. Mãe, é muita vergonha, eu vou ficar pedindo Tupperware. O outro menino falou: mãe, não dá para mim. Aí eu imagino a mãe usando um argumento bem forte. A mãe olhando para os dois falando assim: ok, tá bom. Sem problema, vocês não precisam ir. Mas amanhã o credor vem vindo e vai levar vocês dois como pagamento para ser escravo. E eu vou entregar, ok? Eu imagino que os dois deram um pulo e falaram: não, mãe, estamos dentro, conta com a gente, estamos indo nessa tarefa. E os caras saem no bairro, cara, batendo palma, pedindo. Aí a pessoa vem lá com 10 vasilhas e tem 7 vasilhas que está cheio de coisa. Eles falam: não, tem que ser vazio, cara. Posso usar a tua água ali, da fonte ali? Vamos limpar, eu preciso de vasilhas vazias, nós vamos devolver, mas por favor. E eles saem pedindo. Eu imagino a vizinhança falando: cara, o que essa família vai fazer? Vai montar uma lojinha de R$1,99? O que essa família vai fazer com tanta vasilha? Eu imagino a curiosidade da vizinhança. E eles estão pegando, e estão enchendo a casa, até que enche a casa. Aí o texto fala: ó, fecha a porta. É outra lição tremenda. Os impossíveis de Deus, eles não são para espetáculo público. Eles não são para você colocar uma faixa na porta da tua igreja assim: vem aqui que tal dia vai acontecer coisas que você nunca viu na sua vida. Não é para a glória de homens. Os impossíveis de Deus e os milagres de Deus é para quem tem compromisso com Deus, é para quem tem fé, é para quem tem biografia, é para quem tem currículo com Deus, na intimidade com Deus. Então o profeta fala: agora você entra e fecha a porta, porque o milagre é para quem crê, é para quem obedeceu, é para quem está junto, é para quem suporta a prova. E aí ela vai pedindo, e os meninos vão trazendo vasilha, e ela com aquela botija dela, ela vai enchendo e não para. Eu imagino o que deve ter acontecido dentro daquela casa, essa mãe chorando, os meninos chorando, glorificando, e fazendo aquilo, e amontoando, porque azeite é grana nessa época, azeite é moeda forte nessa época. E aí vai, até que ela fala: traz mais uma. O menino fala: mãe, acabou. Aí o texto fala: o azeite parou. Cara, se aquela mulher tivesse mais 2.000 vasilhas, ia encher mais 2.000 vasilhas. E aí tem outra lição: Deus também não desperdiça os seus milagres. Deus, ele dá o milagre na quantidade certa, na medida certa dele. Você vai entender agora. Por quê? Porque agora a gente chega no último verso. O último verso é o 7. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive, tu e os teus filhos, do restante. Cara, é sensacional. O que acontece aqui é sensacional. É sensacional porque o que o profeta está dizendo para ela: ó, paga. E o do resto,
Você vai viver o resto da vida agora. A bênção dela, quando eu disse que Deus dá na medida dele, significa que quando eu priorizo a família, Deus dá além daquilo que eu penso e sonho. Deus deu muito além do que ela pediu. No primeiro verso dessa narrativa, o que ela queria era uma grana para pagar a dívida, ponto. Que já seria um mega milagre. Só que Deus deu muito além, porque ela priorizou a família dela, ela lutou pela família dela, ela honrou a família dela, ela creu no Deus do céu e não na lei dos homens. Quando o profeta fala vive do resto, significa o seguinte, olha, daqui para frente vocês não precisam mais trabalhar para ninguém. Ele não está dizendo, viva no ócio, na preguiça, seja vagabundo, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, a bênção que Deus deu para vocês é tão grande, que se vocês aplicarem direitinho, vocês podem trabalhar, mas não depender mais de patrão, de chefe. Dá para vocês tocarem a vida de vocês o restante da vida, com dignidade. Esse é um milagre que acontece nessa família para quem prioriza a sua família. Foi prioridade do pai que havia morrido, porque era um pai que honrava a família. Foi prioridade da mãe, e os filhos aprenderam na dor que é necessário priorizar a família. Eu termino com você lembrando aqui a parábola sobre o reino de Deus, que acontece no Evangelho de Mateus 25, de 1 a 13. É a parábola das 10 virgens. As 10 virgens são divididas entre 5 prudentes e 5 imprudentes. A parábola diz que as 10 virgens elas têm lâmpadas. Azeite, na época aqui de 2 Reis, era o combustível que mantinha as lâmpadas acesas em Israel. E na época de Cristo também. A parábola pega o elemento do azeite e diz que essas 5 virgens têm lâmpadas. Todas elas estão com as lâmpadas acesas. Porém, de dia elas são iguaizinhas, muito semelhantes, mas à noite fica caracterizado que tem 5 imprudentes e 5 prudentes. As prudentes, elas levam azeite estocado de reserva para que elas não fiquem no escuro. As imprudentes, elas têm o azeite apenas da lâmpada, mas elas não têm reserva. A parábola diz que à meia-noite, ouve-se um grito, é o noivo chegando. E quando o noivo chega, as imprudentes ficam apavoradas, porque elas não têm azeite. A parábola está dizendo para mim e para você que é impossível irmos na presença do noivo sem azeite. Aí as 5 prudentes, elas vão ao encontro do noivo para a festa com o noivo, para poderem viver toda a vida na presença do noivo. O Novo Testamento diz que eu e você somos templos do Espírito Santo. O azeite simboliza, na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo. A parábola, quando fala que as 10 durante o dia têm azeite, significa que todas as famílias têm um pouquinho de azeite. Mas quando diz que o noivo chegou e somente 5 tinha e 5 não tinha, diz que não são todas as famílias que lutam por valores que mantenham essas famílias com o azeite do Espírito Santo entre elas. Eu relembro essa parábola para chamar você, que é na sua casa, que precisa ter o Espírito Santo de Deus atuando e abençoando. Você lembra da ordem do profeta Eliseu? Vai e pega vasilhas vazias, não poucas. Se eu e você somos o templo do Espírito Santo hoje, no Novo Testamento, significa que eu sou essa vasilha. Significa que para que o Espírito Santo seja derramado como azeite dentro de mim, eu preciso me esvaziar. Esvaziar do quê? Orgulho, soberba, pecado, pornografia, prostituição, promiscuidade, inveja, fofoca, lascívia, tudo o que não presta.
Porque o azeite não seria derramado em vasilhas pela metade, em vasilhas sujas, porque ele não se mistura. A mensagem é muito clara. Eu e você precisamos de grandes milagres na nossa casa, na nossa geração e na nossa família. Então prioriza a tua família, cara. Não vai priorizar a amante ou amante, não vai priorizar outras coisas, não vai priorizar outros bens, outros materialismos, consumismos, coisas que não levam a lugar nenhum, mas prioriza a tua família. A tua família é tua prioridade. Porque a palavra que o Evangelho quer dizer para mim, para você, é a mesma palavra dita àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, que você entenda esse processo todo e que esse milagre que você tanto busca pode estar na tua família. Quando você a prioriza, Deus olha, se alegra e se agrada. E Deus supre as suas demandas e as suas necessidades. Que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que Ele seja sempre a sua prioridade, a fim de que você consiga abençoar aqueles que Ele tem colocado ao seu redor e sob os seus cuidados. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Muito bom, muito legal essa caminhada nossa até aqui. Que eu e você, a gente não se esqueça de colocar a nossa prioridade naquilo que de fato tem valor, as pessoas que nos cercam e que nos amam e que nós as amamos. Que a gente não se distraia com as seduções dessa vida, com as falsas amizades, com os falsos ideais e os falsos projetos, mas que a gente não perca a simplicidade do Evangelho, que a gente não perca a confiança na graça que continua atuando nesse mundo mau. Que você e sua casa sejam abençoados pelo Deus do céu. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo.
Obrigado, Deus, por essa hora. Obrigado pelo teu poder, o teu amor, o teu perdão e a tua boa vontade para conosco. Pai, em nome de Jesus, multiplica bens. Em nome de Jesus, envia sobre nós os teus milagres. Em nome de Jesus, nos socorre. Guarda, Senhor, a nossa casa e nos ensina, Senhor. Nos fortalece a priorizarmos esta família que tu nos tem dado. Guarda-nos, ajuda-nos e leva-nos em paz. Em teu nome eu oro. Amém. Deus te abençoe e até quinta que vem.